Pessoal, no vídeo de hoje faremos um overview sobre as principais funcionalidades do FortiGate. Então eu já tenho aqui uma máquina virtual que eu pré-configurei, vou efetuar o login. Essa aqui é a tela inicial do FortiGate, tá? Vocês notem que existe uma série de funcionalidades aqui no menu do lado esquerdo, mas no equipamento em si não existem somente estas aqui, tá? Eu vou falar para vocês como que a gente pode visualizar em alguns vídeos aí mais pra frente, né? Então vamos lá, vou falar aqui um pouquinho das configurações iniciais. A tela inicial ela te apresenta aqui as informações logo no grupo do dashboard, né? Então ele te traz o status, como é que tá o número de série do seu equipamento, quanto tempo está ligado, quais são os IPs de internet, informações sobre licença. No meu caso aqui, como é uma máquina virtual, ele está me dizendo o consumo, né, deste meu equipamento. FortiCloud a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é a parte de gestão de relatórios e coleta de informações, né, de logs. Security Fabric, que a gente vai falar logo mais também. A nota que a gente tem para segurança, né, de equipamentos aqui. E os administradores que estão logados, tá? E por padrão ele já te traz aqui alguns painéis de configuração, tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente efetua aí o primeiro acesso no FortiGate é clicar aqui em System, Settings. Eu vou mudar aqui, apesar de ser muito comum eu utilizar aqui os equipamentos em inglês, eu vou alterar aqui para português para poder ajudar aí no entendimento dos equipamentos, tá? É muito importante você definir o time zone para o horário da cidade que você está, por conta das regras, principalmente quando você define regras por horário. E a parte de relatórios também, isso aqui é importante para ele poder definir o horário aí, tá certo? E a última coisa que eu vou fazer aqui, vou alterar para português. E eu gosto muito desse tema aqui, Neutrino, mas você tem outros aí que você pode pôr, tá? Eu prefiro o Neutrino, que eu acho o verde muito forte para mim, né? Então vou deixar aqui Neutrino. Dou um aplicar. Então é isso aí, a gente já fez as configurações iniciais. Eu poderia aqui, aproveitando a tela, alterar o nome, dizer que o nome desse firewall aqui pode ser um nome XYZ, pode pôr aí Guardião, Firewall 01. Nesse exemplo eu usei FortiGate Firewall 01, tá certo? O idioma a gente já falou. Selecionar o mecanismo, né, de horários, vai ser NTP, PTP, configurações manuais. Selecionar o servidor do FortiGuard, se a gente vai usar o padrão, né, que ele fala aqui, ó, para ele pegar as configurações de horário do FortiGuard, ou se a gente vai definir um servidor interno da rede, por exemplo. Qual que é o intervalo de sincronização que a gente tem? E se a gente, como eu falei para vocês, se a gente vai usar um servidor local, né? As portas aqui, você tem as portas de acesso a este console. E uma outra coisa importante que nos atrapalha muito, deixa eu só localizar aqui, que ó, altere esse tempo para 480 ou para um período que te atenda, porque a sessão expira rapidamente, tá? Então, para você não ficar logando toda hora, né? Não ficar te solicitando a credencial, altere aqui o timeout, né, para 480 aqui. Isso é lab, tá, pessoal? No ambiente de produção, o ideal é você colocar um tempo que te atenda aí, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso menu dashboard. Eu já comentei aqui para vocês sobre o status, né? Como eu não tenho nada aqui em uso, é uma VM nova. Ele ainda não trouxe aqui as informações da minha licença, tudo mais, mas ele já trouxe as informações do sistema, número de série, qualquer versão que eu estou utilizando aqui da firmware, se eu estou em modo NAT, horário do sistema, há quanto tempo está ligado e PWA. Como que eu faço para customizar esse negócio aqui? Eu simplesmente clico aqui na engrenagem e aí eu posso adicionar mais um painel que ele vai entrar aqui. Eu posso editar esse painel, que é um dashboard, e eu posso reiniciar os painéis que eu voltar ao padrão, né? Ou simplesmente eu venho aqui adicionar um widget. O mais comum aqui que a gente costuma utilizar é o consumo da interface.
Então, o que é o consumo da interface? Eu simplesmente vou selecionar qual que é a porta que eu vou utilizar para poder simular e para poder monitorar, na verdade, como que está esse consumo. Deixa eu ver se eu localizo aqui a minha porta de internet. Deixa eu só verificar aqui qual que é, só um minuto. Bom, identifiquei aqui a minha interface com a internet, a interface porta 2. Vou adicionar aqui um widget e ele me traz aqui embaixo, ó, que é a largura, o consumo da banda dessa porta. Eu posso simplesmente vir aqui e dizer qual que é o período que eu vou utilizar, né, para poder atualizar, para poder visualizar essas informações. Como eu acabei de adicionar, ele leva um tempinho aqui, tá? Eu posso colocar expandir para tela cheia. Ele já está começando aqui a coletar meus dados. E eu ainda posso fazer o redimensionar. Posso colocar aqui, ó, diminuir todos eles para um tamanho que eu consiga visualizar próximo um do outro, né? Simplesmente vou arrastando aqui e vou montando conforme a minha necessidade, tá? Então, como vocês podem ver aqui, é o mecanismo que a gente tem para poder adicionar um widget. Tá bom, feito isso aqui, uma sessão de exemplo, você organiza aí conforme a sua necessidade, tá? Já aqui na parte de top usage, ele vai te mostrar qual que é o top, quem que é que está consumindo mais recursos, quem que é que está utilizando mais. Nesse meu caso aqui ele não está trazendo nada porque a minha caixa, o meu Fire, né, conhecido como caixa aí, principalmente para quem utiliza appliance, não tem nenhuma regra e não tem nenhum usuário acessando, mas depois eu mostro para vocês um exemplo aqui desses quadros, mas ele vai colocar aqui quem que consumiu, né, vai ordenar por número de bytes, vai ordenar aqui por número de sessões, destinos, né, quais são os números de sessões, quais foram as aplicações mais utilizadas, os sites mais utilizados, né. A parte de segurança, ele vai te trazer indicadores que basicamente são compostos pelo Fortinet Client. Então ele tem um scan de vulnerabilidade, mas depende de você ter um cliente instalado. Ele põe um resumo aqui de análise de host, né, quantos equipamentos ele localizou. O endpoint já tem a ver com antivírus, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E qual que foi o maior número de ameaças identificadas, né? Qual que foi o top das ameaças identificadas, seja vulnerabilidade, seja vírus, etc. Ele vai te trazer aqui. E a parte de System Events, ele vai te trazer informações sobre o que está acontecendo com a caixa. Nesse exemplo aqui, eu fiz um teste aqui que falhou, ele já me registra aqui, ele já fala da alteração, que a configuração foi alterada, né? Que foi justamente quando a gente entrou aqui em sistema, configurações, e ele me traz um rank aqui também. Então esse foi o overview da opção dashboard do FortiGate. Bom pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se esse vídeo foi útil, compartilhe, divulgue, conte para os amigos, para vovó, para mamãe. Assine nosso canal, ative o sininho e nos vemos na próxima. Obrigado.